Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, minha galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil! Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade ao nosso curso de questões, né, da banca FCC, e agora a gente vai pegar um ponto massa, né, que é provas, tá? Então a gente vai ter vários blocos aqui trabalhando com esse ponto provas que sempre cai em prova, e é bom nesse ponto que a gente vai, sabe, fazendo o quê? Desvendando alguns pontos que você não sabia ou tinha dúvidas, né? Por exemplo, mensagens do WhatsApp, se pode haver violação ou não, não é? Gravação clandestina, se é prova lícita ou não, e aí por diante. A gente tem, esse ponto aí de provas que cai muito, não é? Nos concursos públicos, e é um tema massa. Então, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Presta atenção. Presta atenção. Em determinada ação, o Ministério Público ofereceu como prova, gravação feita por testemunha que tinha gravado um diálogo com o acusado, na qual este admitia que havia pagado propina ao funcionário público para que ele expedisse documento de interesse exclusivo e privado do acusado. Pessoal, temos aqui o que chamamos, gravação feita por testemunha que tinha gravado um diálogo com o acusado. Temos aqui o que chamamos de gravação clandestina. E o que é a gravação clandestina? Quando eu tenho dois interlocutores e um deles grava a conversa sem o conhecimento do outro. Então, pelo amor de Deus, se liga nisso. É muito comum, infelizmente, né? A gente tem alguns professores, não de penal, de processo penal, porque eu acho difícil algum professor de penal e processo penal cometer esse tipo de erro. Mas, infelizmente, professores de direito constitucional que acham que direito constitucional é só a Constituição, e não é, a gente tem que abranger, né, esse conhecimento. Eu vejo muitos professores de direito constitucional, infelizmente, dizendo que gravação clandestina é prova ilícita. Aí ele diz assim, ainda faz esse salvo, né? Salvo se for em legítima defesa. Ainda faz essa... Isso aqui, pessoal, presta atenção. Se você tinha isso na cabeça, esquece, deleta, exclui, faz a limpeza e coloca o fone na cabeça. Gravação clandestina é prova lícita. Escuta, gravação clandestina é prova lícita, tá certo? Ela só vai ser prova ilícita se ferir uma relação de privacidade, uma relação de confiança. Então, basicamente é o seguinte: marido e mulher. A mulher grava a conversa do marido e leva para a delegacia. Prova ilícita. Ferir uma relação de privacidade, uma relação de confiança. Tá? Irmãos, entre irmãos, pai e filho, isso é relação de confiança. Feriu, prova ilícita. Tá? Agora, eu posso ferir uma relação de privacidade, de privacidade e confiança, e essa prova ser lícita. Aí sim, quando agir em legítima defesa. Mas ver, isso é uma exceção para ela ser lícita, não é? É uma exceção da violação da privacidade para ela ser lícita.
e não como a turma fala por aí. Então, o marido ameaçou a esposa. Opa, existe relação de confiança e privacidade? Existe. Mas a prova vai ser lícita em virtude de que ela está agindo em legítima defesa. Então, veja aqui a questão. Nessa questão, a gente já mata aqui. Então, veja. Deixa eu botar em tela grande, que fica melhor para vocês. Nessa situação hipotética, como providência processual, deve-se proceder à cariação entre a testemunha e o acusado? Tem nada de acariação, não existe divergência. Considerar a gravação as demais provas colhidas para condenar ou absolver o réu. Certíssimo, porque a prova é lícita. Então, essa prova lícita ou vai condenar ou vai absolver. Olha aí, tá vendo? Letra B. Não sou eu. Não é Emanuel que está dizendo. É a banca. É a banca, velho. Considerar contaminado todo o processo devido à ilicitude na colheita da prova. Não houve ilicitude, porque a prova é lícita. Então não cabe aqui a teoria dos frutos da árvore envenenada. Desconsiderar a prova devido ao fato de ela ser ilícita. Ela não é ilícita. Ela é lícita. Anular a prova e retirar a gravação dos autos devido ao fato dela ter sido feita sem. Pode sim, que aqui a gravação clandestina e é prova lícita. Então a gente vai ver mais, tá? Não nesse não nesse bloco, mas no próximo bloco a gente vai ver mais, né? Questões aí sobre isso aí. Eu dei uma misturada para vocês, né? Não ficarem muito, poxa, e agora? Calma. Calma que a gente vai, aos poucos a gente vai vendo aí o que eu errava, o que você errava, o que você achava que era certo, achava que era errado. Beleza? Próxima questão. Questão de número 2. Preencha as lacunas e assinala a alternativa correta. Ele diz, é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal, por sua vez considera-se a circunstância conhecida e provada que, tendo a relação com o fato, autorize ou concluir-se a existência de outras circunstâncias. Então, vamos lá. É todo objeto ou material bruto visível. Então, não pode ser corpo de delito. Tá? Corpo de delito é o exame. Se é todo objeto ou material bruto visível, estamos falando de vestígio. Então, vamos colocar aqui vestígio. Por sua vez, considera a circunstância conhecida e provada que, tendo como fato, autorize concluir-se a existência de outra circunstância. Então, aqui considera-se indício. A circunstância conhecida e provada é indício. Eu conheci e provei. Então, eu tenho indício. Então, preste atenção. Eu conheci e provei que aquilo tem relação com o fato. Então, isso é um indício. Eu conheci, provei que aquilo tem relação com o fato. Então, eu tenho um indício. Por concluir-se a existência de outras circunstâncias. Então, isso aqui temos uma indução. Então, vê só. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Por sua vez, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outras circunstâncias. Matou logo de cara, letra B, não é? Aí, desculpa, muita gente vai colocar, eu acho que colocaria corpo de delito e prova, né? Como na letra C. Mas não cabe, porque essa é toda visível latente, todo objeto material visível. Constatado, porra. Mas estava aqui, ó. Constatado ou recolhido. Só pode ser vestígio e não corpo de delito. Tá?
Aí prova, assim, conhecida e provada. Aí conhecida e provada, o cara, pô, a prova. Não, né? Não. Então é vestígio, indício e indução. Conceitos. Terceira questão. A respeito da busca domiciliar, à luz do CPP e da jurisprudência do STJ. Busca domiciliar. Isso é importante. Embora não haja exigência expressa no CPP, o STJ exige que o mandado de busca domiciliar indique de forma mais precisa a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, a fim de evitar busca ou varreduras coletivas. Incorreto. Artigo 243. Olha o que ele diz. O mandado de busca deverá indicar o mais expressamente possível a casa em que será realizada a diligência, o nome do respectivo proprietário ou morador, ou no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrer os sinais que identifique, mencionar os motivos e os fins da diligência. Né? O nome do respectivo ou morador, a fim de evitar varreduras ou coletivas. Está errado aqui. Né? Embora não haja exigência expressa, o STF exige do mandado. Preste atenção. Embora não haja exigência expressa, olha aqui, a exigência expressa está aqui, artigo 243. Realizada a busca e apreensão, apesar do relatório sobre o resultado da diligência ficar estrito aos elementos relacionados aos fatos sob apuração, pode-se negar a defesa de acesso na íntegra aos dados obtidos no cumprimento do mandado judicial. Errado também, não é? Nos casos que é autorizada a realização de busca e apreensão, apesar do relatório confeccionado sobre o resultado da diligência ficar estrito aos elementos, porque deve ser assegurada a defesa, acesso à íntegra dos dados obtidos no cumprimento do mandado judicial. Claro, meus amigos, isso é importante para que o advogado possa fazer a sua defesa. É aquela mesma ideia ali do inquérito policial, não é? Que ele tem amplo acesso aos dados ali. Beleza? A nulidade na busca domiciliar, que sem prévio mandato judicial, é efetuado com base, cuidado aqui, ó, em fundada suspeita de uso do imóvel para a prática de crime permanente. Exemplo, drogas. Exemplo, drogas é um crime permanente. Mesmo se o imóvel não apresentar sinal de habitação. Mesmo se o imóvel não apresentar sinal de habitação. Também está errado. Ó, olha só, apesar de haver fundada suspeita, você tem decisões do STJ dizendo o seguinte: sem desconsiderar a proteção constitucional de quem goza da propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais sem prévio mandado judicial em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória eventual, se aparenta ausência de residente no local, se alia a fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente. Então, veja só, a ideia aqui qual é? Mesmo se o imóvel não apresentar sinal de habitação. Então, o que o dispositivo, a alternativa está dizendo? Ó, poxa, se o imóvel não é habitado, não existe sinais de habitação, você só pode entrar, fazer a busca domiciliar com mandado judicial. A que o STJ diz negativo. Olha o que o STJ diz. Que mesmo que esteja desabitada, havendo fundada suspeita que o imóvel é utilizado para um crime permanente, não é? Afastaria a proteção constitucional concedida à residência e domicílio. Então,
O imóvel está desabitado. Ah, só pode entrar com mandado judicial. Não. Sequestro. Isso, principalmente, que botou aqui a decisão, foi muito baseada em drogas e armas. Mas sequestro. Que a turma faz, o cara não habita, o cara só faz de cativeiro, ou seja, deixa o cara lá e sai, não é? Então, não poderia fazer busca e apreensão aqui não, porque a casa está desabitada. Não pode sim, sem problema nenhum. É inválida a autorização expressa para busca e apreensão em sede de presa investigada, caso a tal autorização não tenha sido dada por pessoa que já deixou de ser sócio da empresa, mas que continua agindo como se fosse sua representante. Também está errado. E está errada porque mais uma decisão do STJ. Você tem aqui a chamada teoria da aparência. É interessante essa teoria da aparência, né? Teoria da aparência ou aparência de direito, né? Como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira e que por causa de erro excusável de quem de boa fé tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, né? Às vezes, você tem uma aparência, né? Você tem uma aparência que não é. Então, qual a aparência? Que o cara é sócio, porque ele demonstra todos, né? Como é que eu posso dizer? Todas as suas ações, ele demonstra que é sócio da empresa. Mas não é. Né? Ele não é mais sócio dessa empresa. Então, o que acontece? Né? Não é inválida a autorização expressa, não. Por quê? Porque o cara se demonstrou que ele não é sócio mais, mas age como se fosse. Então, não é inválida a autorização. Beleza? Letra E. Inexiste exigência legal de que o mandado de busca e apreensão detalhe o tipo de documento a ser apreendido, ainda que seja natureza certíssimo. Não há necessidade de fazer esse detalhamento, né? Então, aqui, decisão do STJ, não existe exigência legal que o mandado de busca e apreensão detalhe o tipo de documento a ser apreendido. Até porque, muitas vezes, você só tem uma noção. Você, como agente que vai cumprir o mandado, você só tem a noção. Você não tem a ideia da íntegra do documento. Não é? Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a descoberta de prova envolvendo detentor de foro por prerrogativa de função. Esse é o termo técnico correto, né? Que muitas pessoas chamam de foro privilegiado. Né? O termo foro é incorreto, tecnicamente. O termo correto mesmo é foro por prerrogativa de função. Então, veja, eu sou delegado. E encontro indícios de um governador. Governador tem foro privilegiado. Né? Crime comum, ele será julgado pelo STJ. Então, meu amigo, eu só posso prosseguir a investigação se pedir autorização ao STJ, porque ele tem foro privilegiado, ou corretamente, tecnicamente dizendo, foro por prerrogativa de função. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Prosseguimento da investigação? Não. Paralisação de toda a investigação com remessa do procedimento para a competência penal originária. No caso governador, o STJ. Certíssimo. Eu tenho que paralisar. O STJ tem que me autorizar ou não a continuar a investigação. Prosseguimento da investigação, não. Cisão da investigação, muito menos, e muito menos prosseguimento.
tem que paralisar a investigação. Quinta, eita, essa aqui é boa. 3 policiais militares efetuaram a prisão em flagrante. Olha aqui, eu achei boa por conta disso aqui, ó. Vamos ver agora. Vamos ver essa prisão em flagrante. Se liga. Efetuaram prisão em flagrante de Tadeu. Flagrante de Tadeu. Em razão da prática de crime de extorsão. Estava extorquindo o professor Isaqueu Silva, né? Peguei o professor Isaqueu Silva comendo goiaba, né? Aonde é que ele diz, quem conhece a história, o professor Isaqueu Silva diz que ia para a beira do rio para pegar goiaba, né? Colher goiaba. Então, eu tirei uma foto do professor colhendo essas goiabas, comendo goiaba e extorqui o professor Isaqueu. Previsto o artigo 58 do Código Penal. Concluído o inquérito policial, Tadeu foi acusado pelo Ministério Público e a denúncia recebida, observando-se o rito comum ordinário aplicável no caso. Após a apresentação de resposta pelo acusado, não houve absolvição sumária e o juiz designou audiência de instrução e julgamento. Os policiais militares que efetuaram a prisão foram arrolados como testemunhas de acusação pelo Ministério Público. Tem que grifar isso aqui. No dia da audiência estavam presentes a vítima, os policiais, as testemunhas de defesa e o acusado. A partir dos dados apresentados, é correto dizer que, de acordo com o Código de Processo Penal, que na audiência os policiais militares devem prestar depoimento de modo separado após o interrogatório do acusado. Negativo. Por quê? Presta atenção. O artigo 400 do CPP, e a gente já vai analisar logo de cara, diz o seguinte: na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, veja, são etapas, tá? A inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o exposto no artigo 222, bem como os esclarecimentos dos peritos, as cariações, beleza, então vai ser nessa ordem, ó. Você vai ter inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, depois pela defesa. Então, não cabe aqui após o interrogatório. Na audiência, os policiais militares, né, devem prestar depoimento de modo separado. Também não. Então, o que a gente tem? Na audiência, os policiais devem prestar o depoimento de modo separado, beleza. Mas após a tomada das declarações de ofendido e antes de serem colhidos os depoimentos das testemunhas de defesa. Porque lembre-se, eu tenho uma série de fatos. Primeiro, declarações de ofendido. Então, veja. Primeiro eu vou ter a declaração do ofendido, para depois haver o depoimento deles. Tá certo? Então, primeiro eu tenho a declaração do ofendido, depois vai inquirir as testemunhas pela acusação e depois pela defesa. Então, tem esse trâmite aí. Então, letra C, correta. Os policiais que efetuaram a pressão são proibidos de depor. Não são proibidos de depor. Na audiência, os policiais devem prestar depoimento juntos e ao mesmo tempo. Não. Eles podem prestar até de forma separada. Agora, desde que primeiro tenha sido tomada as declarações do ofendido. Tá certo? Sexta. É disposição expressa do Código de Processo Penal acerca das provas espécies. São proibidas de depor, ainda aqueles obrigados pela parte interessada e queiram dar seu depoimento às pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Opa! Questão muito interessante, né? Porque a gente sempre acha que essas pessoas são proibidas de depor. Cuidado no artigo aqui 207. Cuidado, vamos lá.
Então, o artigo 207 diz o seguinte: o CPP determina que são proibidos de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Beleza, agora, olha aí, isso aqui, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Então, se forem desobrigadas pela parte, eles podem dar seu testemunho, sim. Então, errado aqui. Por qual erro aqui? Ainda que desobrigadas. Não, sendo desobrigados, não tem problema. Dá-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crimes que envolvam vultuosas quantias monetárias ou praticados por organização criminosa. Errado também. Não há previsão legal de prioridade para a realização do corpo de delito nesse caso. As hipóteses de prioridade estão previstas lá no artigo 158, parágrafo único. Ou seja, dá-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar crime que envolva violência doméstica familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Então, errada aí, letra B. C. Quando a infração deixar vestígios, será dispensável o exame de corpo de delito em havendo confissão do acusado? Errada! O artigo 58 é claro. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, não é dispensável, é indispensável. O depoimento da testemunha será feito de forma oral, não sendo permitido trazê-lo por escrito, embora possa realizar breve consulta e apontamento. Ou seja, o juiz quer saber ali, quer ver, tete a tete. Porque você escrevendo, você já tem um texto feito, inclusive pelo seu advogado. Pelo seu advogado, não, pelo advogado ali do acusado ou do defensor. Então o juiz quer ver, porque o juiz vai perguntar. Né? Agora, o cara pode trazer algumas coisas, né, para não esquecer. Agora, apresentar por escrito, negativo. Em virtude do princípio da especialidade científica, o juiz ficará adstrito ao lado produzido. Adstrito ao lado produzido pelo perito oficial? Não, também não. Então, letra D. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazer por escrito. Tá? Letra E. O juiz não fica adstrito ao laudo pericial. Então, errado aqui. Letra D e E. Sétima questão. Luiz foi preso em flagrante por crime de furto. Flagrante. E ao final da instrução processual, na entrevista reservada, conhece pelo defensor público seus direitos durante o interrogatório judicial. Que são, pessoal, lembrar sempre, né? Do nemo, teneto, si, detegere. Lembra sempre disso. O silêncio poderá ser utilizado como prova. O silêncio pode ser como prova da prática do crime de furto ao sentenciar Luiz antes de que o inocente brada desde logo por sua inocência. Isso não existe. Dizer que, se o inocente falar, é porque ele está bradando pela sua inocência. Não. Ideia do nemo teneto si detegere. Ninguém produzirá provas contra si mesmo. Essa é a ideia. Errado aqui. Se optar por confessar, não lhe será perguntado sobre os detalhes do furto. Claro que sim. Até porque, para saber se é furto qualificado ou simples, o réu pode escolher responder somente as perguntas do juiz e do defensor público, negando-se a responder qualquer pergunta do promotor de justiça. Pode sim. Eu ia até botar errado. Porque pode. Hoje pode. Antigamente não podia não, tá? Mas hoje a gente chama isso de silêncio parcial ou seletivo, né? Então, vem sendo admitido pelo STJ. Porque antigamente você não podia, né? Você ou responde todo ou responde ninguém, né?
Você podia responder as perguntas do juiz do defensor e negar-se a responder as perguntas do promotor. Hoje, você é permitido, não é, o famoso silêncio parcial ou seletivo. Tá certo? D. O direito ao silêncio é constitucional e indivisível, de modo que ele não poderá escolher quais perguntas para responder. O D responde a letra C, né? Então, o D responde, pois o direito pode sim ser divisível, ou seja, o interrogatório pode escolher quais perguntas responder segundo o precedente acima colacionado, ou seja, a letra C. Na primeira fase do interrogatório é proibido ao juiz perguntar sobre questões envolvendo oportunidades sociais. Também está errado, não é? O artigo 7 diz, então será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Aí, parágrafo 1 diz, na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais e assim por diante. Questão número 8. O ônus da prova. O ônus da prova. Ele cabe a quem? Cabe ao Ministério Público até a sentença condenatória proferida, sendo invertido na fase acusacional. Não. Recai sobre o Ministério Público durante toda a persecução penal, tendo a defesa apenas interesse em provar suas alegações. Ou seja, o ônus da prova é de quem alega. Quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. O Ministério Público é o acusador. Então, o ônus da prova é dele. Beleza? 9. Nas etapas de rastreamento dos vestígios na cadeia de custódia, considera-se, aqui é conceito, tá? Considera-se processamento. O procedimento por meio do qual considera-se processamento. Processamento. Vamos lá. Por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. Não, isso é acondicionamento. Previsão lá no artigo 158b. O ato formal de transferência da posse do vestígio com o respectivo protocolo, assinatura e identificador do servidor. Errado também. Isso aqui se refere a recebimento. O exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada e suas características. Certíssimo. O ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Não, isso se refere a reconhecimento. A descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou corpo de delito. Não, isso se refere à fixação. E última questão. Segundo o STJ, isso aqui é muito interessante, o famoso hearsay testimony, ou chamado testemunho indireto. Bora logo para o que diz o STJ, que não é, a gente já mata aí a questão. O testemunho indireto, ou hearsay testimony, não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos. Ou seja, o que é o testemunho indireto? É o famoso ouvir dizer. Porra, é o famoso eu ouvi dizer. Então, porra, não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir apenas a indicar ao juiz testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução criminal. E a gente, infelizmente, tem muito isso. Eu ouvi dizer que o professor Isaqueu, não é criminoso. Eita porra, eu ouvi dizer, então a gente já tem provas para processar o professor Emanuel. Opa, ouvi dizer. Não, ouvi dizer um testemunho indireto. E não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento de crime. Baseado nisso, é válida? É.
mas não possui por si só a segurança necessária a comprovar o ocorrência de nenhum elemento do crime. É válida para quê? Para indicar testemunhas referidas, mas não para condenar, tá? Mas não para condenar. Então, com isso, finalizamos, não é aí, mais um bloco aí de provas, e próximo bloco vem coisa boa aí, massa, celular. Será que o policial pode olhar teu celular? Será? Próximo bloco a gente vai ver isso. Suave danado. Fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!